Precisamos calcular a área entre essas três curvas e é somente essa informação que nos é fornecida. Não foi dado ou não foram dados os limites de integração. Dessa forma, é de se esperar que o esboço dessas curvas nos trará esses limites. Portanto, vamos partir para esse esboço começando da curva y igual a 8 sobre x. Nós conhecemos a curva y igual a 1 sobre x, uma hipérbole que nunca cruza o eixo x e passa, por exemplo, pelos pontos 1, 1, dado que quando x vale 1, nós temos y igual a 1 sobre 1, que também vale 1. Quando x é igual a 2, nós temos meio e assim por diante. É uma função simétrica com relação à origem. Nós temos aqui a outra perna dessa hipérbole espelhada no terceiro quadrante. Porém, nossa curva é a curva y igual a 8 sobre x. E ela possui o mesmo formato, porém, ela passa, por exemplo, pelos pontos 2, 4, dado que quando x vale 2, 8 sobre 2 é igual a 4. Passa também pelo ponto 8, 1 e assim por diante, e possui uma assíntota, assim como a função 1 sobre x, x igual a 0. Essa é a equação da assíntota vertical x igual a 0. Nós temos também a reta y igual a 1, uma reta horizontal, e a parábola y igual a x ao quadrado. Fica fácil aqui identificar a região cuja área nós vamos calcular. Precisamos agora somente calcular os pontos de intersecção. Porém, antes disso, vamos fazer uma análise. Será que vale a pena integrar em x ou em y? Caso você escolha integrar em x, os seus retângulos infinitesimais serão os seguintes. O grande problema é que exatamente nesse ponto aqui existe uma transição e a função de cima deixa de ser a função azul, x ao quadrado, para ser a função 8 sobre x, o que faz com que você tenha que calcular duas integrais. Por outro lado, caso você escolha integrar em y, a função da direita sempre se mantém à direita, a função em rosa, e a função à esquerda sempre se mantém à esquerda, que é a função em azul, x ao quadrado. Vamos integrar então com relação a y. Nós temos aqui o nosso retângulo infinitesimal com base dy, e aqui, como dito anteriormente, a função da direita é a função em rosa, que nós vamos reescrever isolando x. Se y é igual a 8 sobre x, multiplicando em cruz, x é igual a 8 sobre y. E é essa equação que vai na nossa integral. Da mesma forma, aqui nós temos y igual a x ao quadrado. Isolando x, nós temos que x é igual a mais e a menos raiz de y. Por que mais e menos? A parte positiva corresponde a essa perna aqui, e a parte negativa a essa. Portanto, só nos interessa nesse momento a raiz positiva de y, marcada agora aqui em amarelo. E agora os limites de integração, nós vamos integrar desse ponto aqui, no caso onde y vale 1, até a intersecção entre as curvas rosa e amarela, que é o que nós vamos definir agora. Onde que a curva amarela, raiz de y, é igual a 8 sobre y. Multiplicando em cruz, nós temos y, raiz de y, que é igual a 8. Nós sabemos que raiz de y pode ser reescrita como y elevado a meio. E aqui nós somamos os expoentes 1 e 2, ficando com y elevado a 3 sobre 2, que é igual, de forma a remover o expoente do y e ter somente y do lado esquerdo da equação, nós vamos elevar os dois lados da equação a 2 sobre 3. Isso porque esse produto de 3 sobre 2 e 2 sobre 3 irá gerar 1, dado que 3 meios vezes 2 terços é igual a 1. E y, a primeira, é exatamente o que nós queremos calcular. Nós queremos saber o valor de y. Y é igual a 8 elevado a 2 terços, que é igual a 4. Portanto, nós já temos nosso limite superior de integração. Vamos partir agora, então, para o cálculo da área. A área é igual à integral de 1 até 4 de função da direita, 8 sobre y, menos função da esquerda, raiz de y, dy. Vamos reescrever novamente raiz de y como y elevado a meio e quebrar essa integral em duas. A integral de 1 a 4 de 8 sobre y dy, menos a integral de 1 a 4 de y elevado a meio dy. Isso não é necessário, apenas torna o processo um pouco mais simples, mais intuitivo. Isso porque nós vemos o passo a passo da resolução. Colocamos o 8 aqui do lado de fora da nossa integral, então nós ficamos somente com a integral de 1 a 4 de 1 sobre y dy, menos a integral de 1 a 4 de y elevado a meio dy. Nós sabemos que a integral de 1 sobre x dx ou 1 sobre y dy é igual a ln da nossa variável, portanto, ln de y
sendo que y varia de 1 a 4. E aqui, pela regra da potência, nós somamos 1 no expoente, meio mais 1 é igual a 3 sobre 2. E em seguida, dividimos pelo mesmo expoente. Dividir por 3 sobre 2 é o mesmo que multiplicar por 2 sobre 3. Aqui também a variação de 1 até 4. Portanto, nós ficamos com 8 ln de 4 menos 8 ln de 1, substituindo os limites superior e inferior de integração no primeiro termo. Copiamos esse sinal de menos aqui, em azul, e analisamos este termo aqui. 2 sobre 3, 4 elevado a 3 meios, menos 2 terços de 1 elevado a 3 meios, que é igual a 1. ln de 1 vale 0, portanto ficamos com 8 ln de 4, menos 2 terços de 4 elevado a 3 meios, que é igual a 8, menos, ou seja, mais 2 sobre 3. Nós temos aqui menos 16 sobre 3, com mais 2 sobre 3, é igual a menos 14 terços. Portanto, 8 ln de 4 menos 14 sobre 3. E essa é a área da nossa região.